Deus seja louvado. Graças a Deus, os irmãos que estarão assistindo, deu um acidente, irmão. Foi concluído o vídeo, né? E por acidente. Então vocês continuarão nos ouvindo daqui em diante. Somente mais um hino e o pastor já estará aqui para trazer a palavra, né? Nós estamos com essa sala improvisada, bem estreito aqui e com bastante dificuldade. Então, para fazer as filmagens está bem complicado, né? Mas Deus possa nos ajudar, porque em outras vezes venha dar certo, né? Isso acontece. Vamos 188 do nosso Inários, Lá maior. Clamava a voz no deserto. Clamava a voz no deserto, anunciando o Cordeiro, aquele que sempre existiu, antes de tudo primeiro, o Deus Todo-Poderoso, com seu amor tão profundo, enviou o seu Filho à terra, Jesus, a luz do mundo, com seu sangue precioso. Eu também fui lavado pelas suas pisaduras. Eu também fui lavado. Eu que andava oprimido, cheio de iniquidade, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente, Jesus já nos libertou lá na cruz do Calvário, nossos pecados levou, com seu sangue precioso. Eu também fui lavado pelas suas pisaduras. Eu também fui sarado. Aleluia. O pastor se aproxima. Eu creio que durante essa semana já ficará no YouTube. Daí vamos fazer em duas partes os cânticos. E a segunda parte da pregação também vai ficar bom, né? Deus os abençoe. Vamos orar ao Senhor enquanto os irmãos aí vão falando. Amado Senhor, enquanto estávamos ali atrás meditando, Senhor, podíamos ouvir esses hinos, Senhor. Isso nos remete, Senhor, nos dias antigos, quando os santos nas encostas, nas cavernas, Senhor, sob a luz talvez de uma vela,
de uma tocha, ali na escuridão, Senhor, eles louvavam ao Senhor, e ali a palavra era ministrada, Senhor. Ali não havia nada do que temos hoje, Senhor, mas eu creio que era inspirado, Senhor, e era algo divino, e ali o Senhor tomava conta, Pai, e almas eram salvas e cheias do Teu Espírito. Cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que esta noite não seja diferente, Senhor, e que Tu derrames no nosso meio a Tua presença, Pai. Remova os obstáculos, Senhor, remova as dificuldades, Senhor, e que o Senhor possa romper as barreiras, Senhor, e que a palavra tenha livre curso, Senhor, para falar, para se expressar, para se movimentar aqui no nosso meio. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, lava-nos no Teu sangue, Senhor. Abençoa Teu povo aqui presente e os que estarão pela internet, Senhor, também participando aqui do culto. Peço, Senhor, a direção na palavra e naquilo que for falado nesta noite. O pouco que ouvirmos seja de grande aproveito para nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, e é para a Tua glória. Amém, Jesus. Os irmãos ficando em pé, Deus abençoe. Quero ler uma escritura, está no livro de Gênesis, capítulo 14, Gênesis 14, apenas aí para uma pequena leitura, versículo 18, Gênesis 14, versículo 18, uma passagem conhecida e também para nós tem algum grande significado, né? Amém. Aqui fala de Melquisedeque. Ele abençoa Abraão, né? Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, né, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém. Pode sentar. Deus abençoe. E temos que controlar aí. Alguém está um pouco agitado, né? Então, esperamos a visita do irmão. Não foi possível? Pois é, de última hora. Choveu? Amém. É sempre assim, né? A gente não sabe o porquê, mas Deus sabe. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por estar com vocês outra vez. Também trago saudação dos irmãos de onde temos passado na última viagem. Creio que vocês já têm conhecimento de algumas localidades. Tem alguns irmãos que vocês também já sabem, tem ciência, como ali os irmãos de Guaraniaçu, irmão Cláudio, irmão Áureo, a irmã Laurentina, a irmã Neuci, também ali Diamante do Oeste, irmão Vilmar Neves e a irmã Jussara. A irmã Nair não estava porque ela estava lá em Guaramirim, ou Guamiranga, cuidando da sua filha Márcia, que ganhou mais um filho, né? Então está de dieta, mas a gente traz saudação aqui a vocês e também os irmãos de Curitiba, que é a nossa pequena localidade ali, e estamos felizes com Jesus. Temos aí de novo os meninos, né? Graças a Deus, estão firmes e fortes aí. A gente sabe que as coisas acontecem de forma muito rápida. Ontem eles estavam lá, hoje estão aqui, daqui a pouco estão lá, daqui a pouco estão aqui.
e a vida vai passando, né? E como diz, passa os céus, passa a terra, mas disse Jesus, minha palavra nunca há de passar. Então temos um pequeno tema aqui sobre este grande Melquisedeque e a importância dele na Bíblia, né? Por que que ele aparece aqui na Bíblia de forma misteriosa? Nunca se havia falado e pensado que tal ser, tal pessoa ia surgir na cena, né? Simplesmente ele aparece e desaparece. Ele vem ali, faz uma coisa bonita, muito boa, né? Ele abençoa o patriarca e também dá ali, né, a ele pão e vinho, né? Como se estivesse ministrando uma santa ceia ali. E praticamente é uma santa ceia. Pão e vinho é o que a gente recebe na ceia, né? E ele aparece como sacerdote, né? E sacerdote significa alguém que oferece algum sacrifício, algum favor. E ele traz a bênção, traz o pão e o vinho e a bênção, mas traz a bênção para o vencedor. Porque Abraão vinha da matança dos reis, quando ele encontrou, e ele era um vencedor, né? Na conquista da batalha, então ele ganha um prêmio, encontrar com este grande personagem, que aqui Gênesis não descreve muito, não fala muito dele. Ele apenas aparece e some, né? E depois nós vamos caminhar agora mais um pouco para frente. Vamos chegar agora no livro de Hebreus, capítulo 5. Eu quero ler aqui, antes de chegar no capítulo 5, quero pegar aqui o capítulo 4 de Hebreus, a partir do versículo 14. 4, versículo 14. Eu quero pegar aqui algo muito importante, né? Fala assim: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, ou do antigo pacto, né? Então Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, ok? Se eu vou pedir para ela ficar quieta, irmão, ou então que ela possa sair, né? Então diz assim, diz aqui Paulo: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Então, nós não temos um sacerdote que não possa. Então aqui o não significa sim. O não significa, porque tem dois não. Ele não diz assim, ó, nós não temos, né? Entendeu? Nós não temos sumo sacerdote. Aí tá vendo? Nós não temos, né? Que não possa compadecer. Então nós temos um sacerdote que pode compadecer. Então esses não é para dar a entender uma afirmação que temos. Compreenderam? Então nós não temos um que não, mas temos um que pode compadecer-se das nossas fraquezas. O irmão, por favor, peça para ela. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Então, esse sacerdote é colocado para isso, para
interceder, para compadecer das nossas fraquezas. E um que em tudo foi tentado. Amém? Amém. Mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então até aqui, ok. Entendemos então, apareceu o Melquisedeque lá, sumiu da cena. Agora aqui Paulo fala que Jesus é um sumo sacerdote e maior do que era os sacerdotes, o sumo sacerdote que era segundo a linhagem de Arão, ou os levitas, porque esse sacerdote de Arão, nós sabemos quando começou quando levantou-se o tabernáculo, quando também foi dado a lei. Então dali surge o sacerdócio arônico, lembrando que houve uma escolha também, porque podia ser outros da tribo de Levi, né, que poderiam ser escolhidos. Havia uma disputa naquele tempo. Sabemos que houve que ali aqueles homens, Datã, Coré e Abirão, queriam, principalmente Datã, acho que era Coré, perdão, queria o sacerdote, queria que fosse para ele. Ele era da família também dos levitas. E ali foi colocado as varas deles. Cada um trouxe a sua vara. Naquele tempo era comum, né? Alguém sempre tinha uma vara, um cajado. Era pegado de alguma madeira importante lá, traçava ali, secava, e aquilo servia de suporte, de ajuda até para andar. É bonito ver andar com um cajado na mão. E muitos queriam imitar Moisés hoje em dia, né? Então, era bonito andar pelo deserto e passar pelas montanhas com esse tipo de cajado ou vara, né? E aí foi colocado lá dentro, quando o tabernáculo foi levantado, lembram? Tudo estava pronto, já estava tudo feito, o material para o sacerdote, como tinha que ser, mas precisava de escolher quem era a família que ia. E aí caiu para o irmão de Moisés, Arão. Então o primeiro sumo sacerdote foi Arão, né? E Arão, ele foi então chamado sacerdote arônico, que veio pela família de Moisés. É bonito isso aí, né? E lembra que esse Arão, no tempo antes disto, ele foi profeta de Moisés. Moisés era Deus e Arão era o seu profeta. Lembra que Moisés era gago, difícil de falar, língua pesada. Então diz Deus: você fale para Arão, eu falo para você, você fala para Arão, e Arão é que fala com o povo. Era assim que funcionava, né? Então Arão fazia o papel de profeta. Ele era o que falava, a boca dele era a boca que falava. Embora o profeta era Moisés, mas como Deus determinou, tinha que ser. Amém? Aí na escolha lá, Arão tornou-se então o primeiro sumo sacerdote. E dali veio os seus filhos. Teve um problema uns 2 filhos dele que entrou lá, quis oferecer sacrifícios sem estar santificados, morreram, né? Então aqui em Hebreus 5, agora vamos colocar agora qual é o sacerdócio que Jesus herdou, qual é a linhagem agora de sacerdote que Jesus é, porque ele fala que Jesus tornou um sacerdote. Amém?
Mas ele é sacerdote segundo Arão ou segundo Melquisedeque? Porque Melquisedeque, ele apareceu lá e sumiu. Ok? Agora, vamos ler aqui no capítulo 5, versículo 5 de Hebreus. Vamos fazer uma pequena caminhada, depois a gente vai na mensagem para dar uma lida aqui. Eu quero estudar isso aqui para nós firmar melhor esse grande assunto. É muito importante isso aqui. Amém? Depois a gente vai descobrir quem é esse Melquisedeque, né? E a quem Jesus se assemelha, né? Então fala assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Então ele não fez isso por si mesmo. Alguém o fez, alguém o colocou, e esse foi Deus. Amém? Amém. Então diz assim: mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Captou? Então ele não glorificou a si mesmo, eu sou sumo sacerdote. Não, ele glorificou aquele e disse que, o qual lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Aí no capítulo, no versículo 6, aqui que nós vamos aprofundar agora. Como também diz no outro lugar, eu não sei em que lugar está isso aqui. Paulo não disse da onde ele tirou isso aqui, mas em algum lugar estava escrito. Ok? Você vai buscar na referência aqui, não tem. Da onde que Paulo tirou isso aqui? Mas em algum lugar Paulo encontrou isso aqui. Lembra que Paulo nunca aprendeu de homem algum. Paulo aprendeu diretamente de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Até diz que o evangelho que ele pregava não era segundo os homens. Irmão, peça pela... Então diz assim: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus agora é encontrado aqui pela Escritura que ele não é segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Sabendo que na ordem de Arão é segundo a lei. E aqui, esse que vem é segundo a graça. Porque a lei era um pacto, a graça é outro. A lei tinha que obedecer, era severa. E todo aquele que não guardar tudo que estava no livro da lei era condenado, né? Por isso que quem está sob a lei está sob maldição, né? Porque aquele que guardar tudo será salvo, mas se não guardar, né? Então diz assim, que ele, Jesus, né, recebeu a ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. Então diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu.
Então Jesus aprendeu obediência. Então Jesus não nasceu sabendo. Jesus, como a parte humana ali, ele foi aprendendo, né? Sendo consumado, que é a morte, veio ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, de qual muito temos que dizer, e que de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitai de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então veja que Paulo dá uma pequena puxãozinho ali, né? Puxa a orelha da igreja, que deveria já ser mestres, já deviam ser sábios, já deviam ser maduros, mas ainda estava aprendendo pequenos rudimentos aí, tais que não toqueis, não manuseis, guardar dias, meses, tempo, ano, lembra? E também ainda estavam que aquele assunto, né, que ainda não podiam ainda, mas estavam ali, não, nós estamos aprendendo a impor as mãos, estamos aprendendo a batizar, então todo o tempo aquilo ali, só aquilo ali, batismo, imposição, apenas essas coisas, né? Enquanto deveriam prosseguir para a perfeição, né? Porque Paulo manda deixa os rudimentos, deixa o rudimento. Aprendeu, sabe, deixe. Vamos avançar. Prossigamos até a perfeição, né? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina, dos batismos e da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso tudo é rudimento. Tudo rudimento. E ainda as pessoas estão se batendo, estão patinando no mesmo lugar, estão se afogando num copo d'água. Quantas coisas que as pessoas se afogam num copo d'água, né? Quando deveriam já ser maduros, perfeitos, buscando alçar voos mais altos, visões mais amplas do reino de Deus, visões dos mistérios, das álgebras da palavra de Deus, o qual existe, o qual tem. Mas por que não avança? Quer continuar nanico. Muitos crentes ou não recusam-se a crescer, porque crescer leva responsabilidades. Crescer é assumir compromissos. Crescer é tomar posições, assumir funções. E as pessoas querem continuar ali, como vai para o exército, quer continuar como soldado raso. Não quer ser um cabo, não quer ser um sargento, não quer nada, ele quer ser um soldado raso. Não, Deus o chamou para o seu exército e nos quer colocar em nós condições de oficiais, com autoridades sobre os demônios, sobre os mundos dos diabos, sobre as doenças, sobre nós mesmos. Que a pior fraqueza é o homem que não domina a si mesmo,
que deixa se deixa dominar-se pela sua própria mente ou sua própria carne. É um fraco, um fracote, mas acha que é forte, porque ele é forte em si. Eu sou forte, mas é um fraco diante de Deus. Então aquilo que você considera força é fraqueza, e aquilo que é fraqueza é que é fortaleza. Quanto mais débil, mais você se entrega, mais você vai aos poderes de Deus, mais forte você vai ficando. Mas tem que assumir compromissos. Às vezes a moça não quer sair de casa, o moço, mas vai ter que fazer escolhas, vai ter que formar um lar, vai ter que encontrar alguém, vai ter que fazer noivado, conhecimento, vai ter que comprar uma casa, vai ter que fazer um casamento, vai ter que ser alguma coisa. Não podemos correr das nossas responsabilidades. O homem não pode fugir das suas incumbências, né? Então, isso é maturidade, isso é solidez. Então, Paulo dá uma boa advertência para a igreja ali, para deixar a meninice, a infância. Não, mas eu estou voltando aos... Não, está tudo bem. Diz Paulo, se Deus permitir, nós vamos fazer, mas se Deus não permitir, vamos para frente, deixando as coisas que para trás ficam, vamos avançando. Por quê? Uma vez alcançado uma certa condição, meus queridos, temos que ficar naquela condição e dali para cima. Eu queria voltar a ser menino outra vez, eu queria voltar a ser aquela inocência que eu tinha lá atrás, que eu brincava com as minhas irmãs, com meus irmãos, era tudo bonitinho, gostoso, era um jardim. Aquilo foi. Fica doído? Fica saudoso? Fica. Mas passou. Eu não quero envelhecer, mas estou velho. Já estou vendo moscas aqui, ó. Defeito do olho. Cheguei aos 60. Daqui um pouco 80. Daqui a pouco o caixão. E é assim que vai. Mas temos que avançar, tanto na vida natural como na vida espiritual. E aqui vamos falar agora mais um pouquinho, que no capítulo 7, quero ler aqui o capítulo 6, versículo 20, né? Capítulo 6, versículo 20. Diz assim que temos aqui no 19, assim, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, né? Que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de... Repetiu novamente que Jesus levou a ordem segundo Melquisedeque. No capítulo 7, aqui Paulo descreve sobre este homem, este ser, esse personagem. E aqui ele dá uma descrição, né? Quem é Melquisedeque? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, que significa Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando regressava da matança dos reis, e o abençoou. Que também Abraão deu o dízimo de tudo, que primeiramente é por ter interpretação, rei de justiça. Então aqui no capítulo 5 nós temos muito o que dizer sobre ele, né? E aqui ele vai falar agora. Ele que agora chegou num ponto que ele pode falar, né? Rei de justiça, depois também rei de Salém, e que é rei de paz. Então 3 vezes rei. Amém? Amém? Rei de justiça, rei de Salém e rei de paz. Aí diz assim: sem pai
sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Então ele era semelhante ao quê? Ao Filho de Deus. Então não vai dizer que lá era Jesus, tá? Jesus não tinha nascido ainda. Jesus herdou esse sacerdócio. Mas aqui diz que este lá era semelhante ao Filho de Deus. Ele não tem princípio, não tem fim. Não tem pai, não tem mãe. E ele é rei de paz, rei de justiça e rei de Salém, né? E diz assim: e permanece sacerdote para sempre. Então esse Melquisedeque, ele continua sacerdote. Ele nunca morreu. Aonde que ele está? Aonde ele habita? Qual é o trono dele? Qual é a casa dele? Em algum lugar ele tem a sua morada, né? Como diz o Senhor Deus, né? Não deveis construir para mim casas. Por quê? O Senhor não habita em templo feito pela mão dos homens. Porque eu não jurei nem pelo céu e nem pela terra. Porque os céus é meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Quer dizer, onde eu ponho meus pés. É o descanso dos meus pés. Amém? Estão compreendendo? Então estamos chegando aí, né? Considerais, pois quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Então ele está ali recebendo dízimo. Para onde que ele levou? Amém? Não sabemos, mas recebeu dízimo até dos despojos. Quer dizer, aquilo que ele alcançou da guerra, ele dizimou. Então ele deu dízimo de tudo, até dos despojos, né? E diz assim: e os que dentre os filhos de Levi que recebe o sacerdócio tem a ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa, né? Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então esse maior abençoou o menor. Então Abraão foi abençoado por alguém maior. Sempre Deus é o maior. Em tudo que se possa dizer, Deus é maior. Eis aqui aquele que é maior que o templo. Eis aqui aquele que é maior que Jonas. Eis aqui aquele que é maior que Salomão. Sim ou não? Eis aqui aquele que é maior do que o sacerdote arônico. Esse aqui permanece eternamente. O de Arão acabou. O de Arão não existe mais. Encerrou na cruz. Ali o véu foi rasgado e ele não estava mais lá de trás do véu. Estava pendurado na cruz. Sim ou não? Então lá não existia mais nada, mostrando que Deus tinha saído daquilo lá. Não estava mais naquele assunto da lei.
Então Jesus veio sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei para a nova aliança. Não para deixar lá, mas para tirar para fora. Então saímos para fora, como ele saiu. E padeçamos junto com ele fora do arraial. Hoje estamos fora do arraial dos homens. E padecendo juntamente com ele. Padecereis e sofrereis perseguição por causa do meu nome. Se o mundo vos aborrece, muito mais aborreceu a mim. E vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas assim como a mim, como a vós aborreceu, muito mais a mim. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Aquele que toma o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Separa-se. Assim como Deus separou Abraão, Deus separa a nós. E nós temos um sacerdote. Nós temos novamente um semelhante a Melquisedeque. Senhor Jesus. Porque o espírito de Melquisedeque, o espírito que é Deus, esse é Deus. Na mensagem o profeta explica quem é este Melquisedeque. Este é o próprio Deus, é o Elohim. Habitou. Quando ele habitou em Jesus, aí que Jesus se tornou segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que este é meu filho amado, em quem me compraz habitar. Este Jesus agora está na terra como um sacerdote, Deus habitando nele. E ele podia clamar, interceder e chorar e fazer sacrifício a favor dos necessitados. Mas vamos entender mais para frente o que vai resultar para nós. Se somos ou não somos também pequenos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Será que nós não temos parte nisto? Não somos nós o corpo de Cristo? Não somos parte do próprio Jesus? Se ele foi e nós somos parte dele, nós também somos. Lá em Apocalipse diz que Jesus nos comprou e nos lavou pelo seu próprio sangue e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. E Pedro fala que nós em Cristo nos tornamos o sacerdócio real, a nação santa. Compreender? Mas vamos seguir um pouquinho aqui, que eu quero chegar num ponto muito importante aqui. Deixando essa parte aqui dos dízimos, porque vocês já entenderam, quero voltar aqui. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Por quê? Mudando o sacerdócio, necessário faz também mudar a lei. Mudou ou não mudou? Porque mudou o sacerdócio. Sabendo que o Novo Testamento, como o outro, foi santificado com sangue. Lá com sangue de animal. Esse
pelo sangue de Cristo. E lá Paulo fala assim, mudando também, né? O testamento só tem poder com a morte do testador. Mas mudando o testamento, muda também a lei. Então traz novos preceitos. E agora não é mais a lei, segundo a lei letra, a lei da carne, a lei da pedra, mas a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus. Nos livrou da lei do pecado e da morte. Não estamos mais submissos àquela. Porque uma vez em Cristo, no corpo de Cristo, né, você não tem nada mais, a lei não tem nada mais a ver contigo. Assim como ela não pode mais afetar Jesus, também não pode fazer nada, porque agora você está livre. Então eu não posso ser dele enquanto eu for da lei. Paulo fala em Romanos 7, diga aos que sabem a lei, que enquanto o marido for vivo, e a mulher for de outro, ou querer ir com o outro, ela peca. Amém? Não pode. Mas morto o marido, está livre para casar com outro. E nós estamos mortos para a lei por meio do corpo de Cristo, para podermos sermos de outro agora. E este, no caso, é Jesus. Então eu não posso servir a Deus em dois testamentos. Se eu quiser pelo velho, tem que permanecer só ali. Mas se eu, pelo corpo de Cristo, né, morrer para aquilo pelo qual estávamos presos, agora eu posso ser de outro. Então eu morri para o primeiro marido. Morremos para a lei. Agora podemos ter outro marido. Romanos 7, pode lá. Pode ver lá. Então, se a mulher natural não pode, nós, igreja, também não podia. Não podemos, ou é lei ou é graça. E diz Paulo, quem quiser viver segundo a lei, da graça tem caído. Amém? Porque a lei não envolve fé. A lei ou envolve obediência direta. É olhar e viver, olhar e viver. Esse aqui você não obedece, mas crê. Isso é imputado como justiça, segundo a graça. Segundo o novo pacto. Aquela lá foi no Monte Sinai. Esse aqui foi no Monte Calvário. Leia lá a analogia de Agar com Sara para vocês verem lá, no capítulo 5 de Gálatas. A comparação que Paulo fala. Que Agar representa a Jerusalém, que estava presa à lei, e seus filhos daqueles dias. E Sara representava os filhos da livre, por meio de Cristo. Mas são mais os filhos da serva do que o filho da livre. Por isso que não temos o pequeno rebanho, porque ele veio para os seus e os seus não recebeu. Mas todos quanto recebeu ali, lhe permitiu ser feito filho de Deus por quanto crê em seu nome. Então não foram muitos que vieram da lei à graça. Amém? Por isso que veio João na cena. João veio para trazê-los da lei para a graça. Veio para trazê-los a Jesus Cristo. Trazê-los do velho pacto para o novo pacto. Mas nem todos puderam crer. A maior parte foi cegado. Mas aqueles pelo qual estavam predestinados a crer, creram. E saíram para se tornar agora um corpo livre. Agora não importa se é judeu, se é escravo, não importa mais nada. Todos somos um em Cristo.
Então esse Melquisedeque aqui, vamos seguir mais um pouquinho, já vou encerrar. Diz assim: porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém servia ao altar. Então esse aqui não pertencia à tribo de Levi. Esse aqui procede de outra tribo, que nunca se falou alguma coisa sobre sacerdócio para eles. Mas veja que Deus fez assim: visto que manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Muito mais manifesta é ainda se a semelhança de Melquisedeque levantar outro sacerdote. Então Jesus foi levantado por Deus, né, como sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque e semelhança de Melquisedeque. Então Jesus é um sacerdote segundo a linhagem ou segundo a ordem de Melquisedeque. Aí onde tem muita gente dizendo: mas o dízimo foi só para a lei. Mas aqui tem alguém pagando o dízimo para alguém que não era da lei, que a lei nem estava escrita. Apareceu no capítulo 14. As tribos nem tinham existido ainda, nem Isaac tinha nascido. Ainda faltava 25 anos para o moço nascer, e alguém já estava pagando o dízimo. Entenderam? Então quem é que está mentindo? Os homens. A Bíblia não mente. Então diz aqui: e não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é o abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, ou desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramentos foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Tanto melhor concerto, Jesus foi fiador. Estamos numa linhagem mais alta. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode salvar perfeitamente os que a ele se chegam, a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Meu Deus! Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por si próprio, pelos seus próprios pecados, e depois pelo povo, por isso ele fez ele, uma vez oferecendo a si mesmo. Porque a lei constituiu sumo sacerdote homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre.
Fica firme. Que coisa linda, gente. Que bela história. Que coisa maravilhosa. Como Deus trouxe isto e foi fazendo isto. É uma coisa que está na Escritura e ninguém dá valor. Ninguém dá importância para isso. E é importante. Temos ou não temos um sumo sacerdote? Amém. Temos ou não temos um? E este é perfeito. O Senhor Jesus. E Ele está ali intercedendo por nós. Está como um advogado, diz a Bíblia também. Está como alguém que pode compadecer de nós, os fracos. Então eu vou ler um pouquinho aqui da mensagem, né? Só um pouquinho antes de terminar aqui, antes de nós encerrar. Todas essas grandes promessas nos reunimos a uma coisa, que Jesus, nosso precursor, que era a semente de Abraão, através do Espírito Santo, nos chamou para essa bendita esperança que nós temos agora, uma âncora da alma, firme e segura, ancorada dentro do véu. Este Jesus foi feito o precursor que estava na ordem de Melquisedeque. Agora, este grande homem, Melquisedeque, nós desejamos falar sobre ele nos próximos minutos, e apressando, ou 10 ou 15. Então, a fila de oração, edifique sua fé agora. Não deixe o diabo lhe roubar algo. Você que está aqui esta manhã, nesse pequeno edifício, o Deus Todo-Poderoso entrará nessa humilde habitação aqui. E você diz, parece ruinzinho, porém, ele veio a uma manjedoura. Ele virá a qualquer coração humilde que se abra e diga, sim, Senhor Jesus, eu creio nisso. Eu talvez nem mesmo entenda isso, porém, de qualquer maneira, eu creio nisto. E esta bendita esperança que nós temos, Cristo, o precursor, já veio. Você sabe o que é um precursor? É algo que percorre antes ou vai à frente. Cristo, sendo precursor, logo da nossa salvação, veio à terra para ser exemplo da igreja, e que a igreja havia de terminar as suas obras e continuar as suas obras. Vocês ouviram? Deus não fez Jesus algo como nós temos visto pela Bíblia? Não constituiu nós também? Não nos chamou a essa bendita esperança? Não nos chamou para ser seu corpo? Não nos chamou para ser o seu povo? Para quê? Para nós estarmos aqui representando a Ele, servindo e obedecendo e levando as suas obras. Porque diz, as obras que eu faço, vocês também farão, e farão maiores. Maiores, não em maior poder, mas em maior quantidade. Por isso que ele fala, a igreja noiva, Jesus era representado em Elias, uma porção, mas a noiva do Novo Testamento é representada em Eliseu, dupla porção. Ele fez, nós fazemos, mas mais, porque são 2000 anos e 24 anos aí de história da igreja, e todo esse tempo tem havido pessoas, tem havido homens, mulheres, tem havido o povo de Deus, que durante as 7 eras, irmão, controle ela, tem havido 7 eras que Deus tem se derramado no seu povo.
porque isso era uma parte do seu drama. Se derramar, porque em Jesus ali se deu hemorfe. Ele mudou a máscara. Mas na igreja ele se derramou, ali se deu quenos. É uma outra maneira de hemorfe. O hemorfe de Jesus foi Deus em um homem. Agora na igreja é Deus através dos homens. Ali foi um homem ungido. Agora é um povo ungido. Temos que aplicar o sinal. Temos que mostrar a esse mundo que Melquisedeque vive. E ele vive através de nós. Lembra-se, tudo que era Deus, o Melquisedeque, foi derramado em Jesus Cristo. E tudo que é Jesus Cristo é derramado na sua igreja. O que ele é, eu sou. O que ele foi, eu sou. Não podemos ser diferente. Ali entra o papel do chinês, lembra? Temos que ser aquele outro pedaço do papel. Jesus foi rasgado na cruz. Ele foi uma parte do papel. Mas nós somos a outra parte do papel. E tem que encaixar. Para ser o papel completo. Por isso que diz Paulo: não movam facilmente da vossa firmeza, como coisa estranha estivesse acontecendo, nem por carta, nem por epístola, nem por ninguém. Mas vós sois o quê? Cartas escritas. Aleluia. Epístolas escritas. Lida, conhecida por todos os homens. Aquilo que o mundo lê, nós somos. Nós somos epístolas, cartas. Por isso nós não precisamos de recomendação. Eu não preciso de cartão. Eu não preciso de título. Eu não preciso de recomendação de ninguém. Meu quartel-general é do céu. Meu comandante é Jesus. Ele governa desde o seu trono. Ele passa de dentro de nossos corações. Ele vem de lá e entra e move. Nós somos Melquisedeques. O que ele é, eu sou. O que ele faz, eu faço. Porque estou identificado com o meu Jesus. A igreja não pode ser diferente dele. Ela tem que ser semelhante a ele. Tudo que ele recebeu do Pai. Tudo que nós recebemos é de Jesus. E estamos agradecidos. Por isso que nós somos chamados de cristão. Cristão vem ser de Cristo. Cristão não é porque você pertence a uma determinada organização ou determinado grupo, ou se intitula isto. Cristão porque Cristo mora dentro de você. Como perguntaram por Mombrana, como o senhor pode provar que Jesus Cristo vive? Eu posso provar porque ele vive dentro de mim. Então não podemos negar o que somos.
nem esconder. Não pode pegar uma cidade e esconder debaixo da cama. Não pode pegar a vela e colocar. Tem que expor. Temos que sair aí. Temos que dizer, quer por palavra, quer por vida vivida, que nós somos Melquisedeques. Por isso que quando você ora com sentimento. Sim ou não? Amém. Porque o apóstolo Paulo diz que tem que ser. Ah, mas eu não sou uma pessoa sentimentalzinha. Não tem nada a ver com o teu sentimento. Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ele diz, uma comida eu tenho, uma bebida eu tenho. Quem pode comer a minha bebida comer a minha comida e beber a minha bebida? Diz, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Estamos aqui entendendo algo muito profundo. Amém. Somos feitos sacerdote e reis. Que lembra que Melquisedeque é rei também? Lembra que quando o nosso Senhor Jesus vier, estará escrito na sua coxa? O que estará escrito na sua coxa? Lembram? O que está escrito na coxa dele? Podem falar, se alguém sabe. Rei dos reis, Senhor do Senhor. Por isso que não podemos ser contra a tatuagem, né? Mas vai estar escrito no sentido simbólico, né? Então, meus queridos, Jesus, Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. E sacerdócio real, para anunciar a luz daquele que nos chamou das trevas e interceder também a favor dos santos. Temos que tirar dos nossos lábios, que são um sacrifício de louvor a Deus, que agrada a Deus, levantar as mãos no altar ou na igreja, no templo, sem ira e sem contenda. E aqueles que estão com o joelho desconjuntado e está meio manco, vamos ajudá-lo para que ele possa curar e poder andar novamente firme. Então temos que fazer coisas, temos que parar na brecha, temos que ser igual a Jesus, parar na brecha. Temos que ser aquele que como Jesus, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Às vezes irmãos faz, filho faz, mulher faz, todo mundo faz coisas ignorantes. E se você ignora e fica escandalizado, daqui a pouco você cria um complexo. E aquela pessoa vai se tornando para você um adversário. O teu olhar já começa a não olhar ele com bons olhos. E o inimigo vai fomentando a tua cabeça. E você começa a marginalizar aquela pessoa. E aquilo que você tinha ele como grande conceito, daqui a pouco você começa a sentir desprezo. Sim ou não? Entrou um espírito, envenenou a tua mente. E você fica envenenado durante muito tempo, mas enche de razão. E aí daquele que tentar contrariar você. Você está a ponto de pegar um pedaço de pau na cabeça. Quantas pessoas matam sem saber por que matou? Porque uma pequena raiz de amargura brotando contamina muito e pode virar ódio. E aí a pessoa que você poderia ser uma grande pessoa para você, passa a ser um ser desprezível. Sim ou não? Mas que nós possamos cair em si e buscar o sentimento de Jesus, puro, inocente e imaculado, sem maldade. Quando lhe batia, não
rebatia. Quando lhe injuriava, não retribuía. Pagava sempre o mal com o bem. E isso vai colocando brasa viva na cabeça do Satanás. Temos que resistir ao diabo, porque não é o teu irmão que é o inimigo. Não é o pai, não é a mãe, não é o pastor. É o diabo. É o Satanás. É o adversário querendo destruir, semear discórdia, contenda e separação. Lançar-se um contra o outro. E tudo começa com um pequeno pensamentozinho. Alguém semeia uma coisa, alguém sai com alguma fala não boa, uma fala maldita de alguém, e tu começa a acreditar naquilo. Às vezes pessoas queridas são usadas para lançar um contra o outro. Quando na igreja pode acontecer de alguém entrar, o inimigo usar alguém para fazer algo errado, e diz, então sai brigando com ele. Não, se junte e ore. Porque aquele que está sendo usado, ou ele entrará e será um de vós, ou sairá e irá embora. Porque a força da igreja, a proteção da igreja é a própria igreja. As ovelhas são a proteção, não é o pastor. É uma baita mentira dizer que o pastor. É as ovelhas que se protegem. Quando está frio, se junta para aquecer. Quando está quente, se junta para refrescar. E na união que tem força. Unidos venceremos. Desunidos seremos destruídos. O pastor fica só como um ajudante ali, não serve. Para trazer o alimento no coxo, para trazer ali, levar para os pastos. Mas o pastor muitas vezes não tem muita coisa para fazer, não. Às vezes o pastor é chamado para situações que o pastor fica assim, o que eu faço? Porque ninguém quer ceder. Ninguém quer ceder. O pastor fala aqui, e aí? Não. Segura na razão, nos direitos. Aí o pastor diz, o que eu faço? Eu vou só orar por vocês, porque não tem o que fazer. E vamos esperar aí, vamos dar tempo, até que vocês decidam por si mesmos o que é que vocês querem. Quer continuar assim? Ou quer parar com isso e retomar uma nova maneira de fazer? Porque a atitude é o que vale. Então, é para isso que estamos falando esta noite. Para tirar qualquer diferença. Se o inimigo colocou, deixa isso ir de tua mente, meu filho. Aleluia. Isso não é o terreno gostoso. Não é, traz infelicidade, traz afastamento, traz exclusão. A pessoa começa a ficar, ali isolada, se isola. E o isolamento nunca é bom, porque uma ovelha sozinha está correndo perigo, e as forças do mal vêm para acumular mesmo. Aquilo que parece ser uma coisinha inocente, vocês vão ver, se aquilo continuar crescendo, vira um carnegão, vai explodir. E aquilo que era tão bom, tão gostoso, a pessoa perde o prazer daquilo. E nós precisamos retomar, tirar essas más influências, tirar essas coisas. Vamos trazer o bom, vamos trazer a paz, vamos trazer o Rei da Paz, o Shalom. Vamos deixar o amor tomar conta dos nossos corações. Vamos nos unir. Volte para casa, filho. Volte para a mãe, volte para o pai. Volte para a igreja. Volte para o companheirismo. Aleluia. Se alguém está tentando afugentar você, afastar de você disso, isso não é Deus. Isso é o inimigo querendo te levar para fora do companheirismo.
Então Deus não está nesse assunto, é o diabo. Esses pensamentos não provêm da grande glória da Shekinah. Não vem do grande coluna de fogo. Não procede do Pai. O que não procede do Pai, descarte. Isto é outro poder que está aí. Então, pessoas às vezes preciosas, maravilhosas, estavam tão felizes, fazendo coisas alegres, mas vai e se recebe uma carga, tornam-se pessoas amargas, infelizes e aborrecidas, sentindo sei lá o que. Isso tudo está o quê? Na mente. Mas tem como tirar isso. Enquanto não descer para o coração, ainda tem chance. O duro quando o ódio descer no coração. Aí, meu amigo, Icabode, foi-se a glória de Deus. Então, vir na tua mente, até pode, mas não deixa descer para o coração. É hora de nós afugentar. Se receber uma carga, que é uma carga ruim, e está te prejudicando até no serviço, até na casa, no relacionamento com a família, não é de Deus. O que é de Deus é paz, é alegria, é gozo, é bondade, benignidade, felicidade. Deus nos fez para ser o povo mais feliz. O povo mais alegre, mais satisfeito na terra tem que ser nós. Porque temos Jesus, a fonte da felicidade. Ele tira toda a amargura, leva as tristezas para longe e traz a paz que tanta gente precisa. Todos querem a paz? É preciso buscar a paz. Diz Paulo: busque a paz e siga. Aleluia! Busque a paz e siga o nosso Melquisedeque. Eu sou o Melquisedeque. Eu sou uma parte do meu Melquisedeque. Eu amo ser parte de Jesus. Quem ama ser parte de Jesus? Ele ama ser parte de vocês também. Ele gosta de você ser a família dele. Ele fez vocês a sua família. Ele constituiu e está feliz com vocês. Amém, amém. Somos um pouquinho de gente, somos um povinho meu, assim, no olhar do mundo, pobre, mas somos ricos, herdeiro de tudo. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiro juntamente com Jesus Cristo. Vamos orar? E depois o irmão Oswaldo vai terminar aqui. Vocês ouviram alguma coisa? Tem alguém que ouviu alguma coisa? Eu ouvi bastante. E quero tomar isso para a minha vida. Amado Senhor, que maravilha olhar a Escritura, olhar a mensagem apontando este grande ser Melquisedeque, e ele tornou-se o Filho de Deus, e ao tornar-se aqui o Filho de Deus, herdou também a ordem segundo Melquisedeque. Jesus é Deus. Jesus era o Pai feito carne. Jesus era o Melquisedeque feito carne, e ele na carne teve a herança deste sacerdócio, oferecendo não aquilo que era feito na lei, mas o seu próprio corpo deu em sacrifício vivo para poder santificar aqueles o qual ele determinou na sua lei, na sua graça, de serem perfeitos como ele é perfeito. Por uma só oblação, por um só sacrifício, Pai, ele pôde aperfeiçoar para sempre os que são
santificado, não tendo que morrer outra vez, porque ressuscitou e a morte não tem mais poder sobre ele, e nem julgamento mais sobre este corpo. E nós encontramos na Bíblia como entrar nesse corpo, como diz a Escritura, e escapar de toda a ira, de todo julgamento, de todo juízo que foi colocado sobre Jesus. Estando nele, estou livre de tudo, livre da lei, livre do pecado, livre da morte, livre de julgamento. Porque quem está em Cristo, nenhuma condenação há, pois passou da morte ao juízo, da morte, e não entrará jamais em juízo. Graças a Deus, Pai, por esta grande luz, por esta revelação de entendermos que hoje somos também parte deste Melquisedeque, somos também sacerdote, também oferecemos sacrifício, que é o fruto dos nossos lábios, que louvam a Deus e também abençoa os irmãos. Quando dizemos, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, estamos abençoando como Melquisedeque abençoou o nosso pai Abraão. E nós somos o abraanita, recebendo a bênção de um irmão para com outro. Benditos são os lábios, bendito o sentimento daqui, é semelhante àquele lá de cima. Bendito é os lábios que falam do coração, quando deseja para o irmão a bênção. Não vem da boca, não vem da garganta, mas do profundo coração, e ali a bênção acontece. Quando abraçamos o irmão com desejo de coração, ali o irmão é curado, a irmã é curada, os espíritos são expulsos, porque procede de um sentimento de Cristo dentro dos nossos corações. É assim que temos que ser, é assim que deve ser, provar que Jesus vive e vive através de nós. Não deixa nós abençoar o irmão de boca para fora, mas falar daquilo que está dentro do nosso coração, e que haja um sentimento, que haja um verdadeiro amor por esse irmão e por esta irmã. Não falar apenas por falar, não dizer porque a lei diz que temos que fazer, não é pela ordem, não é pelo mandamento, mas é pelo sentir da alma é que devemos fazer. Encha-nos, ó Deus, deste amor, deste sentimento, e quando expressarmos algo, Senhor, venha do coração, e assim será real, assim será verdadeiro, assim será provado no céu, porque procedeu de um coração realmente que ama, realmente que perdoa, realmente que pode interceder a favor de um santo, de uma santa. Não importa o seu estado, nem que esteja caído, nós devemos continuar orando, intercedendo e querendo de coração que esse irmão, que essa irmã possa se levantar outra vez. Ajuda nós a sermos assim, Senhor, porque Tu és assim, Tu foste assim e Tu és assim. Pedimos isto, Pai Santo, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus os abençoe e que esta porção possa vos ter ajudado. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar o hino aqui. Todo louvor e gratidão seja dado ao Senhor. Sol maior, muito além da curtindo o tempo. 337. Muito além da cortina do tempo, há um mundo que vive em amor, um amor divino e tão perfeito. Ali não existe nem ódio nem rancor. Este mundo também é tão formoso,
palavra não se pode descrever. Está cheio de seres celestial, transformado pela graça do Senhor, muito além da cortina do tempo, nem tristeza e nem dor. Tudo é paz, é gozo e alegria, unidos todos louvam ao Senhor. Este mundo também é tão formoso, com palavra não se pode descrever. Está cheio de seres celestiais, transformado pela graça do Senhor. Ao mundo que não será muito tarde, a este mundo sei que chegarei, e abraçando a todos meus irmãos, e as tristezas desta vida deixarei. Este mundo também é tão formoso, com palavra não se pode descrever. Está cheio de seres celestiais, transformado pela graça do Senhor. Está cheio de gente celestial, transformado pela graça do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Ouvimos o conselho. Foi bom demais. E é isso que sempre temos batido aqui, lendo a mensagem do irmão Brana, que nós temos que crer no Jesus para hoje. Quando Eliseu pediu uma dupla porção para Elias, dupla porção, coisa dura me pediste. E o Elias desta era diz que a noiva teria dupla porção, que nós seríamos um tipo do Eliseu. Então eu gosto muito de crer, amo crer em Jesus para o presente, essa mensagem para o presente. Tem coisas que nós sabemos que virá no futuro, a voz de arcanjo, mas a mensagem do alarido é presente, ela é mel na rocha, ela é sabor, ela é gostosa, ela é vida. E Deus, Ele está nos chamando para uma total separação da incredulidade. E que Deus nos ajude e agracie. Deus abençoe o nosso pastor. Foi um sermão e tanto, né? Maravilhoso mesmo. Deus o abençoe, recompense e ajude seu simples e humilde ministério. Mas o Deus, Ele tem se feito grande em pequenas coisas, né? É Deus revelado em simplicidade. Louvado seja Deus. Nós vamos orar encerrando, daí depois o pastor vai orar por ela, né? Ela está chapada possivelmente, alguma coisa assim, né? E que Deus guarde ela, né? Creio que é uma alma e precisa das nossas orações. Nosso Deus, o Senhor foi tão bom nesta noite para conosco, ajudando, que tivemos suficiente graça, Senhor, para poder ouvir a Tua palavra. Aqui tivemos os cânticos, tivemos a adoração, momentos bons, maravilhoso. Conselho, Senhor, é combate contra espíritos, contra demônio. Vimos que é a mão de Deus e nós louvamos a Deus por isso. O Senhor veio trabalhando de uma maneira, batendo de cara contra espíritos, Senhor, porque nós não estamos aqui lutando contra carne e sangue, amém, mas contra espíritos. Então Deus, o Senhor seja louvado e glorificado. Dê graça que nós possamos ser cristãos cada dia que passa, e nós possamos sempre atirar contra o inimigo, não contra o amigo, mas contra o inimigo.
Dê graça, abençoe no nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, a conclusão desse culto, como que vai ser. Abençoe ajudando, Senhor, aí, solucionando os problemas. E determine abençoando a viagem do nosso pastor ao retorno para a sua cidade. Deus continua abençoando, dando a tua graça e a tua mão amiga. Nós te pedimos e te agradecemos e declaramos encerrado para a glória e honra em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Conclua o vídeo, fazendo favor, e tira o aparelho.